Olá, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, o convite para estar participando dessa primeira conferência internacional virtual de ultrassom industrial. Para mim é um grande prazer. Eu me chamo Fabiana Martins, sou engenheira mecânica, possuo um mestrado na área de engenharia de materiais, na área de inspeção por ultrassom em compósitos. Possuo uma pós-graduação na área de engenharia de equipamentos on e offshore e estou concluindo uma especialização na área de perícia forense. E atuo, né, há 19 anos com ensaios não destrutivos, os últimos 17 anos na área de óleo e gás. Inicialmente tive uma introdução na área do setor aeronáutico e agora estou na MODEC, 6 meses, né, na gestão de um ativo offshore, né, de uma FPSO, que é a cidade de Caraguatatuba, MV-27. Nós vamos falar então sobre o uso, né, do ultrassom na gestão de integridade. Tá? Nós temos aqui algumas imagens que vão ser exploradas nessa palestra e ao final teremos o tempo associado à mesa redonda. Eu vou remover a minha câmera ao longo da apresentação e ao final da mesa a gente volta para conversar um pouco. Então, assim, é mais um compilado, né, de trabalhos desenvolvidos aí, parte por mim mesma, né, durante o trabalho de mestrado, e também algumas coisas já desenvolvidas por outros colegas, alguns já até aposentados, né, mas que fizeram com que a gente pudesse ter aí uma aplicação mais prática dessa técnica, né, na avaliação dos compósitos. Então, nós temos aqui algumas imagens de sensores array, flexíveis, né, uma inspeção aí com ultrassom convencional em flanges de compósito, né, PRFV. Aqui algumas aplicações de campo em coleta de dados para avaliar a parte micromecânica do compósito. E aqui nessa imagem central inferior nós temos uma imagem, né, de uma vista setorial e a scan aqui com o sinal RF. E aqui embaixo uma imagem B-scan lateral, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre todas elas ao longo da palestra. E o ponto assim que a gente, né, sempre pergunta, né, são as motivações para se estudar, né, um assunto associado à técnica de ultrassom nesse tipo de material, né? O que a gente quer inspecionar, né? Quais são os tipos de uniões, tipos de defeitos que a gente pode encontrar, como são as questões dos reparos, né, em compósito, que a gente sabe que não só na indústria de óleo e gás, mas também na indústria petroquímica, alguns outros setores, isso tem crescido, né, em termos de aplicação. E por fim, falar um pouquinho sobre a inspeção, né, tanto do ponto de vista macro como micromecânico, tá? Trazendo também os desafios dessas inspeções. Então, assim, nós temos, né, dentro da engenharia de materiais e da disciplina, né, de nanotecnologia, vários cenários, né, onde a gente enxerga aí a necessidade, né, de se encontrar novos materiais, né, para lidar com as temperaturas, com os tipos de corrosividade, né, do meio. E além de que, dentro, né, das novas matrizes energéticas de baixo carbono, esse material ele também se mostra, né, como um dos principais a serem aplicados, né, por exemplo, como na energia eólica.
Então, essas foram as motivações principais, né, da gente ver tanto a questão de resistência à corrosão, no caso tanto para a parte topside, né, vamos dizer assim, que é na parte offshore, quanto na parte subsea, né? Então a gente está falando aí já no ambiente marinho, né, com água do mar. E aí, junto com essa motivação, nós temos algumas demandas, como por exemplo, né, a necessidade de caracterização dos materiais, né? Alguns deles podem ser em bancada? Pode, né? Na análise de falha, em algum estudo em serviço, né? Ou até em qualificação, né? Vamos dizer assim, de novos materiais. Mas a gente também tem o ponto, né, de caracterização em campo, né? Seja numa fase de recebimento, né? Quando você vai construir ainda, ou até mesmo fazer algum tipo, né, de substituição, manutenção, de você precisar identificar aquele material, nesse caso a matriz polimérica, né, composta ali naquele material. Além disso, qual é a grande demanda, né? Conhecer os mecanismos de danos que a gente pode ter, né, nesse material, vamos dizer, novo material engenheirado, né, construído. E aí, obviamente, né, a gente busca por novos projetos, né, e técnicas a serem utilizadas na aplicação, né, de uniões, né? Você tem lá os tubos, muitos deles não tem como ser contínuo, né? Então, você requer aí alguns pontos de emenda, de união. E esses pontos costumam ser aqueles pontos mais frágeis, então requer de fato a inspeção, assim como a gente faz, né, com a solda, né, em aço carbono, a gente avaliar essas uniões também em materiais não metálicos de maneira geral, né. E alinhado a isso, né, o nosso tema aqui, que é a parte de inspeção por ultrassom, né, a gente sabe que isso são técnicas, né, que suportam, né, as fases de engenharia, tanto na fabricação e montagem, né, seja de um ativo novo, onshore, né, vamos pensar assim, uma refinaria, uma petroquímica, mas também na parte de operação, né, ou numa plataforma de petróleo, né, e também na parte de operação. Então, como é que esse meu material está convivendo, né, naquele meio em que ele está sendo submetido, né, de pressão, temperatura, concentração de fluido, né, dependendo se é produto químico, se é água. Então, a gente precisa estar com as técnicas, né, sensíveis a poder avaliar diferentes tipos de danos, né, de acordo com a fase com que ele está sendo inspecionado. E, obviamente, dentro dessa linha de inspeção, existem algumas que podem ser consideradas como monitoração, né? Então, seja ela uma inspeção não destrutiva, né? Ou até mesmo em alguns casos destrutiva, é necessário, mas monitoração é aquilo que você deixa um sensor ali ou vai fazer coleta de dados de tempos em tempos para poder ver o desempenho, né, de alguma propriedade mecânica, de alguma característica daquele material. E hoje, na indústria 4.0, né, faz sentido a gente falar também dos sistemas inteligentes, né, que são aqueles capazes de fazer uma gestão de integridade de forma autônoma, que a gente chama também de SHM, né, e que é você sensoriar a sua estrutura, né, e ela ser capaz de te predizer, né, como está a integridade. Se precisa fazer algum tipo de intervenção, entrar com algum tipo de manutenção corretiva, ou ainda planejar, né, o momento correto de fazer uma parada de operação para
para ajustes e correção. E aí, dentro desse cenário, né, eu vou trazer como foco principal nas aplicações de óleo e gás, nós temos ali alguns diferentes tipos, né, de ativos. Nós temos casos de tubulações em refinarias, né, trechos grandes em sistemas de resfriamento. Nós temos alguns sistemas de tanques de armazenamento em compósito, tubulações, né, aqui já é uma aplicação offshore, sistema de captação, né, de água do mar. E temos outros casos aqui, né, mostrando a construção e montagem, né, um casco no estaleiro fazendo içamento aqui de tubos, né, esses tubos são tubos grandes, a gente pode ver aqui coisa de 30, 32 polegadas. E essas uniões, né, necessárias a serem realizadas nas extremidades desses tubos. E aí precisa, obviamente, realizar a inspeção dessas uniões, certo? Não só do tubo. Nós temos aqui também aplicações estruturais, né, vamos dizer assim, na torres de resfriamento de refinarias também. Então, toda a parte estrutural é em material compósito pultrudado, que é um processo de fabricação, né, em perfis contínuo. E aí se faz os conjuntos mecânicos e aqui em cima também tem algumas regiões de difusores, né, a parte que faz o resfriamento. Também material compósito, alguma coisa de fibra de carbono e fibra de vidro. Temos aqui do lado esquerdo também alguns equipamentos, né, conforme ASME, RTP, que são compostos com fibra de vidro e revestidos internamente, né, com materiais florados, para unidades específicas aí de refino. E também temos aqui na parte de baixo a parte de dutos terrestres, né, alguns deles até usados em trechos enterrados. Então, tudo isso requer, de fato, uma inspeção. A parte também de estrutura secundária, né, nós temos grades de pisos, guarda-corpos, eletrocalhes, sistema de bandejamento elétrico, escadas marinhas, isso aqui tudo nas plataformas mais recentes, né, as que vêm compondo o pré-sal, elas já vêm, né, pós-sal também, nós já tínhamos bastante coisa, mais de 20 anos sendo aplicado, mas agora a gente tem uma aplicação mais intensa para a questão de resistência à corrosão. Em termos de manutenção, o custo de investimento inicial é maior, né, que a gente chama de OPEX, mas o CAPEX, mas o OPEX acaba sendo vantajoso, né, que são os custos durante a operação. E também temos, né, os usos dos dutos submarinos, tanto flexíveis, né, que você tem uma série de materiais poliméricos e compósitos, além em alguns casos, do próprio aço, né, os arames. Nós também temos os dutos rígidos, né, com revestimentos externos de diferentes tipos de materiais, elastômeros, né, e termoplásticos, neoprenes e polipropilenos. Então, assim, isso tudo gera, né, requisitos de inspeção diferenciados. Então, aqui temos algumas imagens, né, um sistema de lançamento por ROV com uma ferramenta submarina. Isso aqui é uma imagem real, né, sendo lançada. Algumas imagens aqui de alguns tipos que a gente acompanhou recentemente aí nas inspeções aqui no Brasil. Em serviço, o nosso desafio, né, principal é avaliar, né, se a tubulação está mantendo as suas características, né, aqui sou eu, numa unidade da MODEC,
que eu estive embarcada agora no início do ano. Então a gente percebe, né, a quantidade de tubulação que a gente tem, para principalmente sistema, né, de água do mar, água salgada, sistema de captação, onde se fôssemos colocar o aço, a corrosividade é muito alta, né, então precisa entrar com metalurgias especiais, ou ainda o compósito se mostra aí de forma bastante vantajosa, né, para a questão da resistência à corrosão. Mas, obviamente, ele não corrói, mas ele vai sofrer algum outro tipo de mecanismos, como degradação, que requer, sim, a inspeção ao longo de sua vida. Sobre os defeitos típicos, né, que nós temos. Então, nós temos aqui alguns citados, né, bolhas, empolamentos, delaminações, falhas de fibras, de adesão, danos por impacto. Alguns deles, né, são mais volumétricos e arredondados, onde, do ponto de vista de propagação, né, como o poro, ele é menos crítico, né, vamos dizer assim. Mas nós temos outros casos, como trincamentos e delaminações, que ela pode acabar ocorrendo, né, uma propagação rápida. Então, isso requer atenção, né, durante a inspeção e as técnicas específicas para que isso seja detectado. E de uma forma mais a longo prazo, né, nós temos alguns defeitos associados aos micromecanismos, né, associados à perda de rigidez, perda de propriedade mecânica, que também precisam ser acompanhados, tá? Em alguns casos, com processo de exudação do fluido interno. E, obviamente, em caso de uniões, a gente precisa avaliar, né, a depender do tipo, se ela for adesiva ou laminada, o tipo de defeito que ela pode apresentar. Aqui nós temos algumas imagens dos defeitos, por exemplo, bolhas, né, como é que pode ser realizada a remoção através do processo, né, de passagem desse rolo. Alguns defeitos de trincas entre fibra e matriz, né, o trincamento ele pode ocorrer. Nós temos aqui as fibras sendo uma micrografia, né, de um composto de fibra de carbono com polímero termorrígido. Aqui nessa imagem da direita nós temos as fibras sendo vistas, né, no corte frontal, transversal da fibra, e aqui no corte longitudinal. Então a gente percebe, né, que houve um mecanismo de propagação onde tem mais resina, né? Ela saiu circulando e depois ela delaminou aqui, ó, na região entre as diferentes camadas, né? E são mecanismos de danos que precisam de fato de atenção. Outro exemplo típico, né, de união está associado, isso também no setor eólico pode acontecer, né, que esse tipo de ondulação da fibra, né, que fica mais susceptível a defeitos, né. Aqui é um caso real que ocorreu, né, durante uma qualificação de procedimento que a gente identificou, né, que depois que foi feito o chanfro da tubulação, né, ocorreu aqui um defeito de delaminação entre camadas. Percebe que existe aqui uma ondulação também, né, associada ao chanfro. E nesse caso aqui, esse defeito ele foi bastante, vamos dizer assim, ocorrido fortemente pela questão da reação exotérmica, né, que ocorre no processo de cura do polímero. Então, é importante que os tempos, né, eles sejam respeitados durante a montagem, porque é uma reação que libera calor, né? Então, se aquele material ele aquecer demais, né, as etapas forem subsequentes sem dar o devido tempo, ele acaba gerando uma degradação entre camadas e não gera aderência. Então, é um item a ser avaliado, né, durante a fase de construção e montagem. Aqui é um outro exemplo, né, uma tubulação que rompeu
na sua união em operação. E também a gente pode observar aqui alguns casos, né, associados também a essa falha do flange, né, que a frente dele aqui trincada, também por motivos de delaminações, certamente associadas aí a torque excessivo, né, junto com uma qualidade de fabricação comprometida, né, entre camadas, associadas aí a esse pico exotérmico que eu falei anteriormente. Para a gente entender um pouquinho sobre os tipos de uniões, né, trouxe uma representação aqui bem simplificada de como ocorre essa união. Então, nós temos, no caso de tubos, as uniões ponta e bolsa. Então, tem aqui, né, a ponta sendo inserida na bolsa. E aqui existe uma linha, né, onde ocorre o adesivo, responsável por essa união. E nós temos a união laminada, que é o encontro dos dois tubos em topo, né, com o chanfro, e a laminação, né, de camadas de fibra com resina. E aí, os tipos de descontinuidades que a gente pode encontrar, né, estão associadas à questão da adesão, né, falta ou baixa adesão, também chamada em alguns casos de kissing bonding, além de vazios e poros, trincas e delaminações ou descolamentos, né, entre diferentes camadas. Então, no caso dessa união aqui da adesivada, a gente pode também ter falta, né, falta de adesivo, ausência de quantidade de material. Então, como se fosse a falta de penetração na união, né, na junta soldada. Então, são defeitos típicos que a gente sempre está procurando. E também algo interessante, né, a gente destacar nesse nosso evento é o uso dos reparos, né, porque é uma alternativa técnica que nós temos quando você já tem uma linha, uma tubulação, um equipamento, né, comprometido, por exemplo, por corrosão, né, ou por algum mecanismo de dano em serviço, de que a gente pode, né, de acordo com alguns códigos, como ASME PCC2, a gente pode fazer a recomposição, né, estrutural com compósito, fazendo com que ele volte, né, a operar temporariamente, né, por um determinado tempo, até que seja feito um reparo definitivo ou a substituição da linha. E, obviamente que é importante conhecer muito bem o mecanismo para mitigar, né, a evolução do dano e não ser surpreendido também durante a fase desse reparo. Aqui são algumas imagens dos reparos em compósito por fibra de vidro. Às vezes também utilizam fibra de aramida, fibra de carbono, né? Alguns exemplos em diferentes estruturas. E, obviamente, é importante inspecionar, né, essa região do reparo, para que você permita, né, ter uma durabilidade maior, né, e dar, né, segurança para que continue a operação. Também existem alguns exemplos de reparos em cascos, isso já teve no Brasil autorizações, né, de algumas das classificadoras, isso é importante, obviamente, requer a inspeção parceira também, né, para avaliar esse tipo de reparo. Aqui algumas imagens. E aí, agora entrando mais especificamente na parte da técnica, né, vou tratar aqui dos dois, né, casos de tração convencional, phased array, e que a gente vai estar aí comutando entre técnica por contato e por imersão. E é importante que a gente enxergue, né, duas grandes visões do ultrassom. Eu estou procurando um defeito macro, né, a gente não costuma usar o termo defeito, a gente costuma usar o defeito descontinuidade, mas que está associado a indicações ali visíveis, né, já na casa dos milímetros, vamos dizer assim, mas também
existe uma linha de pesquisa que é a detecção, tá, do micromecanismo de envelhecimento, né, de degradação, como é o caso, por exemplo, do processo de exudação com água, por exemplo, que é um dos principais fluidos que a gente usa a longo prazo, tá? E isso requer também um auxílio para a previsão de vida através da técnica de ultrassom, associando aí as propriedades mecânicas. Então aqui o pessoal já é especialista em ultrassom, mas só recordando, né? Então nós estamos tratando aqui da frequência acima de 20 kHz, né? 20.000 Hz. E a técnica por contato, ela vai nos permitir, né, trabalhar com a técnica pulso-eco. E onde a gente tiver uma descontinuidade macro, o som vai retornar para o cabeçote. Então aqui a gente tem uma imagem de um cabeçote convencional, frequência na frequência baixa, né, 1 MHz, e efetuando aqui, né, a inspeção com um aparelho convencional, alguns sinais de análise aí, com trabalho de gates, né, e tudo mais. Para que a gente possa fazer uma qualificação de procedimento, é importante que a gente crie os corpos de prova, né, também conhecido como mockups. E esses corpos de provas, eles precisam ser o mais representativos, né, do nosso dano esperado para o caso em análise. Então, aqui a gente utilizou tubos, né, offshore, um type approval, né, de um representante aí, um fabricante brasileiro, e algumas soldas, né, vamos dizer assim, algumas uniões por laminação, né? Então a gente colocou aqui alguns defeitos entre camadas, entre o tubo e a união, aqui na raiz, né, do topo, aqui a gente consegue ver, né, as espessuras envolvidas, 2,5, espessura aqui na ordem de 10 milímetros, né, a união, mais 8 do tubo. E, obviamente, isso aqui são variáveis essenciais, né, que precisam ser levadas em consideração quando for desenvolver o procedimento, assim como a gente faz para o aço. Aqui já foram outros corpos de prova do tipo de união ponta e bolsa, adesivada, é uma luva com 2 uniões cada um. Aqui é uma união ponta e bolsa mais laminação, né, que a gente chama de overwrap. Então, esse e aqui são luvas e aqui é uma bolsa real, né, de um tubo. Então, isso aqui foram corpos de prova utilizados aí durante o teste, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tomografou, esse aqui é um tomógrafo médico, que fica lá no Centro de Pesquisa da Petrobras. Ele é utilizado, na verdade, para pessoal de reservatórios, né, de rochas e pessoal mais associado a poços, né, descobrir poços e pontos, os campos de petróleo. Mas a gente utilizou esse tomógrafo para avaliar os compostos, porque o material ele é muito interessante, né, para a radiação eletromagnética, dada a sua densidade. Então, isso se mostra um gabarito, né, para a gente poder comparar com o ultrassom. Então, a gente fez também ultrassom e comparou os resultados. Então, percebe aqui, ó, é uma imagem de tomografia. Os defeitos são defeitos complicados de se executar, né? Percebe que a gente tentou colocar aqui os tamanhos quadriculados, né, dos defeitos, mas parte dos defeitos acabam ficando um pouco fora da morfologia esperada, né? Não é tão simples também, assim como no material, né, de liga especial também é difícil fazer defeito. Mas aqui a gente conseguiu ver uma boa comparação, né, entre as técnicas, o ultrassom, tomografia e aqui embaixo a microtomografia planificada. E, obviamente, existem defeitos que são mais susceptíveis para tomografia ou melhores para ultrassom,
mas na grande maioria os defeitos foram detectados por ambas técnicas. Isso é interessante. E aí isso, né, esses testes foram nos dando subsídio para gerar, né, instruções técnicas. Aqui tem algumas que eu com outros colegas desenvolvemos, né? Não desenvolvi sozinha, fui junto com outros colegas. Aqui fui com o colega Carneval, aqui fui com outros colegas lá, Sérgio Damasceno, Carla Marinho, Wesley, Genaro, colegas lá da Petrobras. E aí a gente foi, né, em cima do histórico de falhas que a gente tinha, né? Esses trabalhos foram feitos considerando aquilo que a gente já vinha presenciando, né, com o uso do material. Algumas dessas instruções, né, foram aplicadas aí em inspeções de campo, né, offshore, para delimitar, né, aqui, por exemplo, uma região pela aba do flange, para tentar detectar aquele tipo de delaminação, né. E, obviamente, uma vez foram identificados uma vez alguma quantidade de flanges novos já com problema, então isso pode ser substituído, gerar recall, assim como aquilo que já está em serviço e que pode estar evoluindo, né? A gente pode estar vendo o tamanho e acompanhar. Em 2018, a gente fez um trabalho, iniciou em 2018, mas foi executado em 2019, né? Uma chamada pública dentro de um projeto de pesquisa, em parceria, né, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP, lá no laboratório LNDC, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos juntos numa transferência tecnológica daquilo que já havia sido desenvolvido em mais de 10 anos de pesquisa, né, pelo Centro de Pesquisa da Petrobras, e aí fez-se uma chamada pública no Diário Oficial da União, com a definição, né, de critérios técnicos e seleção de 9 empresas brasileiras, né, a compor esse evento, que eram de 40 horas, com diferentes tecnologias. Então foram apresentadas ali junto, né, com um acompanhamento aí da ABEND, né, como terceira parte, com seu nível 3 e com seus profissionais também acompanhando todo o evento. E ali a gente teve, aqui sou eu, né, fazendo uma explanação dos principais problemas que nós temos na indústria do óleo, de petróleo, e um colega aqui também trabalha lá na engenharia da Petrobras, e aqui a pesquisadora, né, que Priscila, hoje ela não está mais na UFRJ, mas ela foi uma das pesquisadoras aí desde o início com a técnica de ultrassom. Então, o trabalho foi colocar, né, o time, né, dessas empresas, seus níveis 3, níveis 2, numa sala como essa, a gente explanar os nossos mecanismos de danos, os nossos tipos de uniões e utilizar, né, esses corpos de prova que foram desenvolvidos em projetos para serem testados por diferentes sensores, equipamentos, e cada um poder desenvolver na sua metodologia, a fim da gente conseguir ter uma capacitação, né, dos prestadores, né, de serviço nessa tecnologia. Então, aqui tem algumas imagens deles fazendo os ensaios, né, ao longo dessa semana. Cada empresa gerou uma instrução técnica e procedimentos com diferentes ranges, espessuras, tipo de junta, alguns com convencional, alguns com phased array, alguns com ambos. Todos tinham um nível 3, né, acompanhando o processo. E ao final a gente fez, aqui algumas outras instruções, a gente fez um blind test, né, para avaliar se aquela instrução, aquele procedimento estaria aderente, né, a detectar os defeitos em corpos de prova ainda não inspecionados. E o resultado foi bastante satisfatório. As 9 empresas obteram êxito, né, dentro daquilo que se propuseram a inspecionar. E isso é importante, que hoje abre aí oportunidades, né, em algumas demandas que a gente já tem tido. Trazer aqui algumas imagens, né, por exemplo, esse aqui é um sensor
flexível de 2 MHz, 28 elementos. E ele é possível, né, você conseguir medir aqui, né, aqui nós temos o compósito, a luva, a espessura do tubo e fazer uma relação, né, dos dois sinais. Isso é uma metodologia que a gente pode identificar, por exemplo, aqui eu tenho uma região com passagem do som, né, então, digamos, nós temos uma boa região aqui de aderência entre a luva e o tubo, né? Diferente dessa região aqui, por exemplo, onde está o gate aqui, ó, que eu tenho um aumento de amplitude, né, dessa interface de diferente material e uma perda do eco de fundo, bastante característica, né, de um defeito associado à união do tipo ponto e bolsa, falta de adesivo, né, ou um vazio. Algumas imagens, né, a gente percebe aqui que é um pouquinho diferente do que a gente encontra aí no aço carbono, mas é muito possível, né, obter o resultado satisfatório. Aqui nós temos algumas imagens, né, que ajudam a gente a definir, né, como fazer depois em contato. Então aqui é feito ponto e bolsa laminada, né, por imersão. Aqui foram testes feitos na M2M, ainda era M2M, né? Hoje já tem, foi adquirida pela Edify, mas alguns ensaios lá na França que a gente executou lá numa empresa francesa. Aqui algumas imagens, né? Como uma união laminada apareceria, as indicações de possíveis regiões danificadas, né? Tem a reconstrução em 3D, hoje com esses softwares, né, de visualização, facilita essa aquisição, né, com encoder, facilita a aquisição e reconstrução de imagens. Então ali a gente viu tudo é defeito macro, né? E uma outra visão que a gente enxerga para o ultrassom é na avaliação do envelhecimento da tubulação, vamos dizer assim, né? Da degradação do material base do tubo, não da união. Pensar agora no tubo. Então aqui, como é que a gente trabalha, né? Qual é a ideia? É considerar que com a medição de espessura, vamos dizer assim, com 0 grau, né? Com a calibração de forma adequada, né? Frequência adequada, a gente consegue avaliar se o som, né, tá tendo dificuldade para passar no material, porque isso é uma informação importante. Quando o material começa a envelhecer, tá? Ele começa a atenuar o som, porque acaba gerando um microtrincamento na estrutura, né? E o som começa a ter dificuldade. Então, a gente tem uma tendência a ter uma queda na velocidade do som naquele material. E isso pode ser convertido, né, para propriedade de módulo elástico, longitudinal ou ainda cisalhante. Aqui nós temos uns casos de coleta de dados, né, para verificar esse acompanhamento de um gasoduto e de um oleoduto, né, que são fluidos diferentes, para ver como é que estava se comportando. Então, foram feitos alguns pontos de controle, né, e aí eram dutos novos, e foi feito um acompanhamento aí, né, de alguns pontos aqui, com as mesmas configurações, um em cada geratriz, para avaliar como é que estaria, né? Foram feitas coletas aqui na época 2016 e 2018. É um tempo que a gente considera, né, que não é para ter diferença de propriedade, embora a gente saiba que o ultrassom tem, né, aquela questão da atenuação em dB, mais ou menos 4 dB, ao mesmo tempo que a gente também tem a questão
da velocidade do material, né, mais ou menos 100 metros por segundo, que é uma velocidade dentro de uma incerteza, vamos dizer assim, para o ultrassom. Mas aí qual é a ideia, né? A ideia é a gente, com a medição da velocidade no material, a gente usar alguns parâmetros, né? Por exemplo, densidade, coeficiente de Poisson, que são alguns dados que vêm da datasheet, e jogar nessa equação, né? Para a gente poder encontrar um módulo, seja ele associado à velocidade longitudinal ou à velocidade cisalhante, que é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas também é uma informação importante. Então essa foi a ideia. E aí, esse aqui, por exemplo, é um trabalho, né, foi minha dissertação, concluída em 2015 na FRJ, mas que contou com alguns ensaios, tanto na UF quanto na UFSCar, né, para envelhecimento e para a parte de análise térmica. Aqui a gente tem uma micrografia, né, de um tubo envelhecido aí 1 ano, com temperatura, né, para ser acelerado. E a gente vê aqui, ó, um microtrincamento ocorrendo, né, entre a região da fibra e da matriz. Esse trabalho, grande parte foi lá pela UFRJ, grande parceria lá do BNDES. E aí, os pontos de controle, né, a gente identificou, então, dentro de uma incerteza, né, de várias coletas no mesmo ponto, né, para poder estatisticamente ter uma confiança mínima, vamos dizer assim, a gente percebeu que todos os pontos na amostra envelhecida representaram aí praticamente, né, uma queda na ordem de 1000 metros por segundo, o que é uma alteração em velocidade sônica bastante significativa, né, que é daquela micrografia que eu mostrei. Isso, quando convertido para módulo, né, ele sai dali da ordem de 11 a 12 gigapascal para 6, 5 gigapascal, o que corresponde também a quase 50%, né, de perda em módulo. E esse é um dado importante que pode ser considerado aí, então, os efeitos, né, para a previsão de vida de um ativo. Naquela análise, né, de 2016 e 2018, no oleoduto, por exemplo, né, vou trazer o resultado dele, percebe que os pontos foram bastante, né, próximos, com variações aqui na ordem de 60 a menos 25 metros por segundo, que é bastante esperado, né, poder existir, não se espera ter zero, bem como a questão em percentual, né. Assim, digamos que está estável. Agora, o interessante é pegar uma linha que está 10, 20 anos e fazer esse mesmo ensaio, né, para ver entre uma malha grande de dutos de compósito no Nordeste. Então, isso poderia ser aplicado facilmente naqueles dutos para poder prever, né, quanto tempo mais eles teriam de vida. E aí, aqui é uma imagem, né, já considerando o módulo, perda de módulo, estamos falando em 3% de perda, bastante pouco ainda, considerando, né, a vida, que é projetada para 20 anos, né. E no final, esse aqui é um projeto que está em andamento ainda, tá? Isso aqui eu comecei, hoje não estou mais na Petrobras, então tenho colegas lá dando continuidade a essa linha de pesquisa. Mas a ideia, né, é justamente pegar essa curva aqui que a gente chama de HDB, né, que é a curva de projeto, né, baseado na falha por exudação, né, por pressão hidrostática, é a gente levar os nossos tubos à exudação, jogar eles na curva e associar a perda da velocidade sônica com quanto mais eles teriam, né, fazendo aí uma aproximação, vamos dizer, há 20 anos ou 25, dependendo, né, do projeto. Então, isso aqui ainda está em estudo, está em andamento, mas é algo bastante interessante de se mostrar.
Então, aqui é exatamente o que está sendo trabalhado, né? Os pontos serão definidos, ondas, né? Aqui a gente tem o equipamento que foi utilizado, junto com o osciloscópio, né? Que pega o tempo absoluto. E aí, isso tudo com várias coletas de dados, né? Para se ter um levantamento estatístico. Então, esse trabalho aqui está sendo feito lá pela UFRJ, juntamente com a Universidade Federal Fluminense, a UF. Um exemplo do tubo, né, que foi exudado. Então, alguns exemplos. E aqui algumas imagens, né, que a gente tem das imagens, né, a scan, retificado e não retificado. A imagem da exudação, né, como é que ela fica a longo prazo. Ela também é acompanhada por extensiometria, né, para assistir, se verificar as informações e avaliar também outros critérios de projeto, do ponto de vista de integridade. E aí, obviamente, tem alguns passos ainda, né? Coletar dados, avaliar essa questão de critério, isso tudo está sendo trabalhado junto com o nome de projeto. Vou passar assim bem rápido na parte finalzinha aqui, mas que vale a pena, que é a parte de dutos submarinos. Então aqui temos algumas imagens de ferramentas submarinas que a gente testou aí em câmeras hiperbáricas e que também já está aplicando a inspeção aí em diferentes petroleiras no Brasil, né? O pré-sal até 2.000 e poucos metros de lâmina d'água. Aqui eu acompanhando, aqui sou eu acompanhando esse teste de validação. E normalmente essas varreduras são feitas em X e Y, tá? Ao longo do tubo. Então os desafios são grandes, materiais com muitas camadas, com fibra, com polímero, com compósito, né? Requer simulação, requer estudo. E por fim eu vou deixar aqui um desafio que é, nós estamos aqui convivendo agora lá na Modec, né? Risers rígidos com super duplex, na verdade com duplex e com revestimentos não metálicos aí em neoprene. E aí precisamos de tecnologias, né, para poder monitorar isso a longo prazo. Isso aqui tudo é novo, mas em serviço a gente vai precisar identificar mecanismos de trinca de corrosão sob tensão, trincas por hidrogênio, mecanismos esperados, né, do ponto de vista de metalurgia, caso, obviamente, se tem algum problema de degradação desse polímero. Então é isso, pessoal. E chegando ao fim, agradeço muito pela atenção e agora nós nos encontraremos na sessão de dúvidas na mesa redonda. Muito obrigada a todos.